Comigo, um abraço da minha congregação de Juremal e do meu pastor Marcos Silva, a toda a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Quantos acharam, diga eu vou para o céu? Oh, glória. Quem não achou, diga eu vou também. Eita Jesus, que maravilha, louvado seja Deus. João capítulo 6, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando em um barco, atravessavam o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado junto deles. Diga comigo, Jesus não tinha chegado. 18 diz: e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E se aproximando do barco, tiveram medo. E o 20 diz: mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra por onde ia. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa noite, igreja do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra e uma mensagem bastante conhecida em nosso meio evangélico, aleluia. Eu começo a meditar essa noite e eu vejo que Deus, em sua plenitude, sabedoria, ciência, conhecimento, onisciência, Ele tem o controle, a direção de todas as coisas e sempre vai estar à nossa frente, porque a Bíblia diz que antes que nós venhamos falar, assim que a palavra é produzida em nosso pensamento, antes que chegue à boca, o Senhor já a conhece. Então eu entendo que se no nosso falar Deus já trata dessa maneira, imagina nas ações, imagina no cotidiano, aleluia. Eu quero essa noite frisar algo da parte do Senhor Jesus e que me chamou bastante atenção, aleluia, que é o tema dessa festa, porque como diz o verso 20 do capítulo que nós lemos, aleluia, o próprio Jesus vai dizer assim: mas eles, louvado seja o nome do Senhor, ele lhes disse: sou eu, não temas. Passeando pela Bíblia, você vai encontrar algumas passagens que poucas pessoas puderam usar esse termo, essa preposição, sou eu ou o eu sou, aleluia. Eu olho dentro da Bíblia Sagrada e eu começo a meditar que todos que usaram a primeira pessoa do plural, eu sou ou sou eu, eles tiveram uma direção, eles tiveram uma ordem da parte do Senhor. Se você for meditar na Bíblia Sagrada, Moisés, quando olha para Deus, diz assim: Senhor, se não acreditarem em mim, diga a eles que o eu sou te enviou, aleluia. Se você for para dentro da Bíblia Sagrada, aonde Deus enviou alguém, Ele deu uma ordem direta e preparou o ambiente. E eu chamo sua atenção essa noite para duas coisas, aleluia. A primeira, Deus vai colocar alguém despreparado em um ambiente preparado, aleluia. A segunda, Deus coloca alguém preparado em ambiente despreparado. Eu tenho que chamar a sua atenção essa noite, aleluia. Eu não sei a situação que você está vivenciando, eu não sei o que você está enfrentando ou o que passou até essa noite de hoje, aleluia. Eu posso não conhecer o ambiente, mas sei quem colocou você lá, aleluia. Eu posso não conhecer a tua preparação, mas sei quem te prepara, aleluia. Eu posso não conhecer o que você enfrentou até hoje, mas conheço alguém que te conhece por dentro e por fora, aleluia. E me trouxe aqui, te trouxe só para dizer dentro da palavra: o ambiente eu preparo, a preparação eu dou, e a capacitação ainda tem, aleluia. Olha dentro da Bíblia Sagrada essa noite, aleluia, e eu vejo Jesus Cristo em seu ministério sobre a terra, aleluia. Após 30 anos de preparação, ele vai iniciar 3 anos de ministério, porque os milagres que Jesus operou não foi do início, não. Ele até ministrou, ele até preparou pessoas, ele até chamou e fez discípulos, mas os milagres vão iniciar
só apenas depois de 30 anos, aleluia, eu começo a entender uma coisa. Se formos meditar na Bíblia Sagrada, o primeiro milagre que aconteceu está no mesmo livro de João, capítulo de número 2, aleluia. Jesus está chegando numa festa. A Bíblia vai dizer que eram bodas. Eu fico imaginando, meu pastor, que a festa pode ter sido uma festa como a de ontem, ou como a que está acontecendo agora, aleluia. Mas naquela festa, algo estava para acontecer, e Jesus não era o convidado principal, aleluia. Olha para quem está do seu lado essa noite e diga para ele: Jesus não chegou ainda, aleluia. Agora olha para cá. Quando ele chegar, o ambiente vai mudar agora. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Quando Jesus chega, glória. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Começa a entender essa noite, aleluia, que quando Jesus entra, todos vão notar a diferença, aleluia. Eu olho dentro da Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 2, aleluia. Jesus está no meio da festa, e a minha Bíblia vai dizer que Jesus comia, bebia, festejava, aleluia. Porém, ele não era o convidado de honra, mas Maria, mãe de Jesus, representava toda a casa, aleluia. Então ela tinha um acesso, meu presbítero, aleluia. Ela tinha um acesso aos convidados da festa e acesso aos bastidores da festa, aleluia. Todos querem estar na festa e até estar bonitinho, até estar preparado, aleluia. Mas nem todos querem participar dos bastidores. Eu tenho algo de Deus para a tua vida essa noite, aleluia. Participar dos bastidores não ficou para todo mundo. Participar dos bastidores não é para qualquer um, mas existe um Jesus que te prepara, te coloca em ambiente de bastidores, te dá capacitação e diz essa noite: eu te uso no meio dos bastidores, eu boto você no meio dos bastidores e faço o milagre acontecer na festa. Sabe o que mais acontece nos dias de hoje, aleluia? É que muitos, aleluia, entram despreparados em ambiente preparado, aleluia. É bem verdade que Deus cria a situação. Veja que Jesus Cristo está dentro da festa, aleluia. E agora Maria chega para ele e diz assim: Jesus, acabou o vinho, aleluia. Quem tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O ambiente estava preparado, aleluia, mas ainda não era a hora de Jesus. Oh, glória. Jesus, aleluia. Olha para esse crente que está do seu lado, toca no ombro dele, diga aí para ele, aleluia, a hora está chegando, aleluia. Não, ele não escutou, tem profeta de Deus na casa. Toca no ombro dele, diga para ele: a hora está chegando, a hora está chegando, o ambiente vai mudar. Jesus está olhando para Maria dizendo: que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aleluia, oh glória a Deus. Ela vai dizer assim: mas Jesus, já acabou o vinho, aleluia. Então Jesus está para se levantar e dizer: ainda não era a minha hora, mas agora eu estou me preparando para um ambiente que foi preparado, aleluia. Maria entra na cozinha, ela tem acesso aos bastidores, mas nem todos que estão nos bastidores estão preparados para estar nos bastidores. O que você está querendo dizer essa noite, irmão Jackson, aleluia? Eu quero dizer para você, aleluia, que só entra nos bastidores quem tem coragem de desarmar mina, quem tem coragem de desarmar bomba, quem aguenta pancada, aleluia, quem aguenta. Só entra nos bastidores quem é coluna, quem tem coragem de chorar e se levantar depois da queda. Só entra nos bastidores quem aguenta supapo, aleluia. Eu vou falar rasgado, porque Deus está mandando essa noite e eu não sou baú para guardar, aleluia. Muitos são preparados e são levados para ambientes despreparados. Quando chega lá, não aguenta a pancada dos bastidores. Sabe quem são os bastidores? São todos aqueles que estão por trás de um grande evento, todos aqueles que estão por trás de uma grande festa. Para o cantor chegar até aqui essa noite, ele tem que ensaiar, ele tem que se preparar. Para o que está à frente para dirigir, ele tem que estar preparado, aleluia. Para quem vai pregar essa noite, ele tem que ter uma mensagem preparada. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, aleluia. Bastidores ainda é onde Deus bota crente para prepará-lo. Ele não é só chegar, não é só apresentar, não é só falar bem, não é só ter eloquência de palavra. Tem que viver o momento dos bastidores, aleluia. Tem gente que quer antecipar e quer pular direto para os autógrafos e fotos, aleluia. Jesus, eu vou falar, Jesus, aleluia. Sabe por que Jesus não vai deixar você pular etapas, aleluia? Porque Ele não quer ver você morrer no meio do caminho.
Jesus não vai permitir que você pule etapas, aleluia. Ele vai permitir que você chegue no ambiente totalmente despreparado. E de início o ambiente vai estar preparado para você, aleluia. Mas aí quando você aprender e se tornar preparado, Jesus te leva para o ambiente despreparado. Profetiza para quem está do teu lado essa noite e diga para ele: você só vai sair depois da preparação, aleluia. Oh, glória. Começa a pregar aqui essa noite, aleluia. Tenho certeza que você já entendeu que Jesus quer tratar comigo e com você nesse lugar, aleluia. Eu tenho certeza que você já entendeu, aleluia. Eu começo a pregar agora. Eu olho dentro da mensagem do Senhor essa noite. E no livro de João, capítulo 6, aleluia. Eu nem vou até o milagre que Jesus transformou água em vinho, não vou não. Esse você já conhece. Eu vou aqui para o capítulo 6 e verso 16, aleluia. Jesus está dando uma ordem aos discípulos, aleluia. Vamos passar para o outro lado, aleluia. Sabe o que me chama a atenção, aleluia? Jesus não está indo com eles no barco. Jesus está subindo o monte para orar. Alguém tem que fazer os bastidores enquanto, aleluia. Oh, glória. Alguém tem que estar nos bastidores. Jesus poderia ter entrado no barco e ter mandado um dos discípulos subir para orar, mas talvez ele não tivesse preparado para andar sobre as águas, aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus. Jesus poderia muito bem ter dito: vocês ficam e eu atravesso com o barco, aleluia. Mas não. Jesus estava preparado para subir aos bastidores, mas os discípulos não estavam ainda, aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que antes do barco entrar em meio ao mar, louvado seja o nome do Senhor, primeiro vai acontecer uma multiplicação de pães em meio a uma multidão que estava com fome, aleluia. Jesus olha e diz assim: tem o que para eles comer? Ah, Senhor, o que tem não dá para todo mundo, aleluia. Tem o que? 5 pães e 2 peixinhos. Traz para cá porque eu vou apresentar. Olha aí para quem está do seu lado e diga para ele: Jesus já está no ambiente. Não, aleluia. Não é assim, aleluia. Jesus já está no ambiente. Você tem convicção disso aqui, aleluia? Você tem convicção disso aqui que está sendo pregado, aleluia? Jesus já está no ambiente, aleluia. Ei, qual é a dificuldade, aleluia? Qual é o problema? Está trazendo para a mão do Senhor? Ele já está no ambiente, aleluia. É falta de quê, aleluia? Já entregou na mão do Senhor? Ele está no ambiente, aleluia. É escassez de quê? Você já entregou na mão dele? Ele está no ambiente, aleluia. Sabe o que os discípulos não entendiam, aleluia? É que o Jesus que estava ali não despedia ninguém despreparado, aleluia. Em outras palavras, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, aleluia: depois daqui tem o mar da Galileia para enfrentar, mas vocês não saem daqui com o bucho vazio, aleluia. Vai ter multiplicação. Vou profetizar na tua vida. Eu profetizo que a multiplicação de Deus está acontecendo agora. Jesus. Eu vou falar rasgado para você entender, porque só 2 crentes entenderam essa noite, aleluia. Quando Jesus entra que toma o problema nas mãos dele, aleluia, aí é com ele. É sinal que o impossível já chegou na tua vida e agora é com ele, aleluia. Quando não chegaram aqui essa noite dizendo para Deus: Deus, para mim é totalmente impossível, aleluia. Jesus essa noite te trouxe só para dizer assim: então a partir de agora, aonde você botou o ponto final, eu inicio a história, aleluia. Aleluia. Jesus está fazendo uma multiplicação de pães e todos vão se alimentar, aleluia. Ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Aí agora a ordem vem. Pega o barco. Mar adentro, aleluia. Como é, Senhor? Já estão preparados, já estão alimentados, agora vocês vão para o mar. Aleluia. Eita, ordem difícil. Eu estou pregando para crente aqui essa noite que Jesus já te deu ordem faz tempo para você se levantar, aleluia. Jesus já te deu ordem faz tempo para você empurrar remos dentro de água e começar a navegar, aleluia. Eu estou pregando para crente aqui essa noite, aleluia, que Jesus há tempo já te deu ordem, olha. Se levanta, enfrenta esse mar da tua vida, enfrenta essa tempestade, porque você não pode morrer na praia, aleluia. Ei, quando o Senhor te chamou, Ele te preparou, Ele te alimentou, Ele te deixou mais forte. Então, olha para esse problema e diga para Ele: você não é maior do que o meu Deus problema, aleluia. Vamos de vida, aleluia. Eu olho dentro da vida sagrada, aleluia. Eu vejo alguém, louvado seja o nome do Senhor, sendo preparado, alimentado e agora recebendo uma ordem, aleluia. Vou te fazer uma pergunta essa noite, essa daqui é para você refletir, aleluia. Você já ouviu a ordem? Vai botar em prática ou vai permanecer nessa mesma situação? A ordem já foi dada.
já recebeu alimentação, já teve preparação, você vai entrar lá dentro ou você vai ficar na praia? Você parar essa noite porque Jesus está mandando. Há dois tipos de pessoas que o Senhor separa. A primeira, os discípulos, Ele manda entrar no barco e mar adentro. A multidão que se alimentaram da mesma comida, Jesus está deixando na praia. Algumas pessoas não vão caminhar com você lado a lado, aleluia. Alguns não foram selecionados porque não têm coragem de enfrentar o mar. Então o Senhor vai preparar todos, aleluia. Mas nem todos vão entrar mar adentro com você. Entenda isso aqui, aleluia. Ainda que você queira levar, ainda que você queira arrastá-lo, aleluia, nem todos vão estar preparados para essa travessia, aleluia. Meu Deus, oh glória. Eu olho dentro da Bíblia Sagrada essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo os discípulos em meio ao mar e a minha Bíblia vai dizer, aleluia, que eles tendo navegado uns 20 a 25 ou 30 estádios, aleluia, mar adentro, o vento vai soprar, aleluia. O vento vai soprar. Aí eu fico imaginando pelos olhos da fé, louvado seja o nome do Senhor. Será que o mesmo Jesus que subiu ao monte não estava contemplando o barco no meio do vento? Vou perguntar a você essa noite, aleluia. Jesus que está no monte orando, que está lá em cima, não está contemplando o barco que está no meio da tempestade? Jesus. Eu fico imaginando os discípulos no meio da tempestade dizendo assim, aleluia, era para ter pegado um barco mais forte, aleluia. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que nós deveríamos ter se preparado, aleluia. Talvez eu imagino alguém olhando para Pedro dentro do barco e dizendo assim, isso aqui é o conjecturando, aleluia. A Bíblia não descreve dessa maneira, mas eu imagino pelos olhos da fé, alguém olhando para Pedro e dizendo assim, Pedro, se nós tivéssemos pegado um barco melhor, uma estrutura melhor, uma coisa melhor, um remo melhor, aleluia, uma preparação melhor, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não vai melhorar enquanto você não aprender a lidar com esta situação, aleluia. Está na hora de deixar de pedir mais do que o que você aguenta. Jesus, eu vou falar essa noite, aleluia. Começa a lidar com o que Jesus te entregou. Prova para Jesus que você tem coragem de enfrentar esse mar. Aí Ele vai te dar coisas maiores, aleluia. Meu Deus. Jesus. Oh glória. Jesus, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o máximo, eu quero mais, aleluia. E o que você está fazendo com o que Jesus te entregou? Aleluia. Eu quero, Jesus, uma família grande, eu quero algo grande, aleluia. E a família pequena que você ainda tem, está cuidando dela, está pregando para ela, está ministrando para ela, aleluia. Jesus, eu quero um ministério maior, aleluia. Eu quero louvar mais, eu quero pregar mais, aleluia. Está meditando na palavra, está ensaiando mais hinos, aleluia. Escute isso aqui essa noite. O Senhor não vai entregar nada acima da sua capacidade, aleluia. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar, aleluia. Eu vou falar, meu Deus. Alguém vai olhar e vai dizer assim, pastor não me está vendo, aleluia. Ele não está olhando para mim, eu estou aqui, eu estou disposto a fazer obra, aleluia. Por que ele não olha para mim, aleluia? Ah, Jesus, eu vou falar, oh glória. Aleluia. Muito pelo contrário. Aleluia. Muito pelo contrário. Deus não vai entregar nada que a sua capacidade não aguenta, aleluia. O Senhor olha para mim e para você com um olho diferente, e ainda que o pastor tenha vontade de dizer, você consegue assumir, aleluia. O Senhor nunca vai liberar a ordem para ele, entrega, porque Deus sabe a minha e a tua capacidade. Jesus. Oh glória. Eu gosto quando Jesus trabalha assim, aleluia. Eu gosto quando Jesus trabalha assim. Tem alguém no meio do mar, aleluia, que já foi preparado dentro do ambiente despreparado, dizendo assim, olha, a tempestade é grande, Jesus está longe, aleluia. Mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus ainda não tinha chegado, aleluia. Oh glória. Todas as vezes que eu olho para essa palavra ainda, significa dizer que é só um curto prazo, é só um período, é só um momento, é só um tempo, aleluia. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele essa noite, é só um tempo, aleluia. Jesus, eu vou falar de novo para ele entender, Senhor, é só um tempo, é só um momento, é só o período certo para você entender, é só o momento exato para você aprender, aleluia. É só o momento certo,
aleluia. Escuta, aleluia. Deus não tarda nem falha, Ele chega no momento certo e na hora certa, aleluia. Meu Deus, aleluia. Nós aqui não sabemos esperar, nós aqui queremos antecipar as coisas, aleluia. Jesus preparou todo mundo, botou dentro do barco, aleluia. Vão, aleluia. Perto da meia-noite, os discípulos estão no barco, o vento está soprando, a tempestade se levantou, e cadê Jesus? Aleluia. Jesus, a ordem foi o quê? Passar para o outro lado. Se você meditar essa noite dentro da Bíblia Sagrada, aleluia, o livro de João não vai dizer dessa maneira, mas se você for para Marcos, aleluia, na travessia do mesmo mar, Jesus vai dar uma ordem assim, ó: passemos para o outro lado, aleluia. Então Jesus nunca esteve longe, ainda que ele estivesse no monte orando, ele estava presente. Eu conheço Jesus que é onipresente e está em todo lugar. Você pode ter entrado aqui essa noite dizendo: Jesus está longe do meu problema, Jesus está longe da minha causa, mas o Deus que me trouxe aqui, te trouxe aqui só para dizer: Ele é mais presente do que o que você imagina, aleluia. Que tem pessoas que andam com Deus, mas ainda não conhecem Ele, aleluia. Eu vou falar com Jesus, eu vou falar, aleluia. Anda com Ele. Havia muitas pessoas que andavam com Jesus naquela época também, mas ainda não o conheciam, aleluia. Conheciam de ouvir, conheciam porque alguém disse, aleluia. E Jesus dizendo: se você deixar eu ter uma intimidade com você, o negócio vai mudar, aleluia. Se você deixar eu ter intimidade com você, aí sim você vai ver o que é mudar o ambiente, o que é mudar a situação, o que é preparação de verdade, aleluia. Se você permitir, aleluia, e eu andar com você, aí você vai ver, aleluia. Sabe qual é a parte que eu acho mais interessante, aleluia? É que ninguém nunca viu Jesus andar sobre as águas, aleluia. Até então, Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha levantado, aleluia, um coxo lá no tanque de Betesda, que estava esperando o movimento das águas. Então Jesus já tinha curado. Até então Jesus já tinha curado o cego. Até então Jesus já tinha feito o coxo levantar, tomar a cama e sair andando. Jesus já tinha transformado água em vinho, mas Jesus ainda não tinha andado sobre as águas. Aleluia. É porque o ambiente aqui era outro, aleluia. Chegam pessoas aqui dizendo: Jesus, o Senhor já fez na vida de fulano, já fez na vida de ciclano, e a minha, Senhor, o negócio aqui está parado, aleluia. O teu ambiente é outro, aleluia. A tua situação é outra. A providência que Jesus vai tomar é outra, aleluia. O que Ele tomou na vida do irmão não vai tomar a mesma providência na tua vida, não, não, não. A providência é outra, aleluia. Para falar com o coxo de Betesda, Jesus chegou lá e disse assim: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Mas para tratar com os discípulos, Jesus vai andar sobre as águas. Ah, Jesus. Escuta isso aqui, aleluia. Se Jesus precisar andar sobre as águas para chegar até você, Ele ainda vai andar. Isso aqui é palavra revelada. Se Jesus precisar andar sobre as águas para chegar até você, Ele ainda vai andar, aleluia. Mas eu tenho que te dizer isso aqui essa noite: Jesus está chegando. Versículo 20 vai dizer assim, ó, tema da festa: mas Ele lhes disse: sou eu, não tem mais. Porque será que quem andava com Jesus não conheceu Ele quando Ele vinha sobre as águas? Porque será que quem passou agora por um momento com Jesus, viu uma multiplicação de pães, viu Jesus transformando, aleluia, agora não está entendendo que Jesus também tem o poder para andar sobre as águas, aleluia? É porque a dificuldade, o problema, a escassez, infelizmente, ela ainda tem parado muito crente, aleluia. Está olhando para a dificuldade ou está olhando para Jesus? Está olhando para o problema ou está crendo que é Jesus quem faz, aleluia? Ah, irmão, meu marido não se converte, meu filho não se converte, a minha família não muda, aleluia. Está olhando para Jesus que é quem faz ou está olhando para dentro da família? Ah, irmão, o casamento está destruído, o negócio está indo de mal a pior, é o vento soprando. Você vai olhar para o vento ou você vai olhar para Jesus, aleluia? Vou chegar nesse ponto agora, aleluia. Vamos de Bíblia.
Eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus chegando, aleluia. E quando Jesus chega andando sobre as águas, tem alguém no barco dizendo assim: é um fantasma. Verso 20 vai dizer: não temas, sou eu. Aleluia. Alguém está dentro do barco dizendo assim: olha, se for o Senhor Jesus, manda eu ir ter com o Senhor. Aleluia. Toca nesse crente que está do seu lado e pergunta se ele tem coragem. Aleluia. Eu não ouvi e ele também não escutou, aleluia. Tem coragem? Vou perguntar. Você não perguntou, eu vou perguntar, aleluia. Você tem coragem mesmo, aleluia? Não vai se assustar com história de fantasma. Jesus. Você tem coragem mesmo de viver o que Deus tem preparado para você, aleluia? Ou o vento vai te parar? Você tem coragem mesmo de viver o extraordinário de Deus? Ou o mar vai confundir teus planos? Você tem coragem mesmo de viver o extraordinário de Deus? Ou você vai ficar parado aí, aleluia? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, aleluia. Jesus está chegando, mas prova para Ele que você tem coragem, aleluia. Meu Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aleluia. Alguém levantou um rei em Israel por nome de Saul e Deus disse assim: olha, eu não me agradei, mas eu estou me agradando de um. Ele é pequeno, só tem 15 anos de idade, mas tem coragem, é segundo o meu coração. Jesus. Eu estou me agradando de um que ninguém está olhando para ele está detrás da malhada, mas eu já me agradei porque ele tem coragem. E o que vai me chamar a atenção é o discurso dele na frente do rei, aleluia. Oh, Jesus. Todo mundo está olhando para o gigante e dizendo assim: é preparado, é formado em batalha, luta desde os 5 anos, tem altura, tem estatura, tem força, tem preparação. Davi vai olhar para o gigante e vai dizer assim: quem é o filisteu? Está afrontando o povo do Deus vivo, aleluia. Oh, Jesus. Enquanto todos olhavam para o gigante, Davi olhava para a promessa. Ei, Deus disse que eu tinha coragem, eu vou fazer uso dela, aleluia. Enquanto todo mundo olhava para o gigante e estava parado, Davi entra, aleluia, no meio da situação, no ambiente despreparado, olha para o gigante e diz assim: eu vou, aleluia. Veja aqui onde Deus vai preparar o homem, aleluia. Aonde Deus coloca o homem preparado em ambiente despreparado, aleluia. Saul olha para ele e diz assim: é pequeno, vai morrer, mas só tem ele, aleluia. Vou perguntar de novo, Jesus está mandando. Você tem coragem mesmo, aleluia? Você tem coragem mesmo, aleluia? Saul está dizendo assim: eu sei que ele vai morrer, mas não tem quem vá, é ele mesmo, aleluia. Traga o melhor escudo, traga a melhor armadura. Não, traga a minha, é a melhor do rei. Davi não consegue nem andar. Não serve para mim, Saul. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: a preparação vem do alto, aleluia. Não, ele não escutou, aleluia. A preparação vem do alto. Eu estou num culto de agradecimento, eu estou num culto de agradecimento, eu estou num culto de agradecimento. A festa foi ontem, mas pode ainda e está se estendendo até hoje, aleluia. Tem alguém olhando para Davi dizendo assim: olha, é a última vez que nós estamos vendo o moço, aleluia. Olha a preparação aqui aonde foi. Ei, Saul, eu sei que o senhor não acredita muito em mim não, mas eu estava pastorando as ovelhinhas do meu pai e veio um leão. Eu matei ele. Aí outro dia, Saul, veio um urso que não conhecia o atestado de óbito do leão. Sabe que ele veio mexer com as mesmas ovelhas? Mas eu usei a mesma coragem. Jesus. Oh, glória. O que Deus me deu foi coragem, rei. Deus não me deu armadura, Deus não me deu espada, Deus me deu coragem no momento. Deus vai te preparar com as armas certas para o momento certo. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar de novo, aleluia. Deus vai te dar a preparação exata para o momento exato, aleluia. Mas escute isso aqui: a coragem não pode faltar, porque ela vai ser suficiente para mostrar para o mundo que o Deus que te levantou é o mesmo Deus que entrega a vitória, aleluia. Eu vou perguntar: você tem coragem mesmo, aleluia? Coragem não era ficar sozinho pastorando as ovelhas, coragem era estar no meio de todo mundo e enfrentar o gigante. Coragem não é chegar ao pastor e dizer: eu quero uma oportunidade. É o pastor chegar para você e dizer: realmente você tem coragem? Coragem não é olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero aquela porta. Coragem é Jesus abrir a porta e você fazer uso dela. Coragem não é orar ao Senhor e dizer: Deus me deu um ministério de pregação. Coragem é você chegar aqui com as pernas tremendo, aleluia, e dizendo: eu vou falar porque Deus me deu coragem, ousadia do Espírito Santo e me fez ministro
Porque se você tiver coragem, o eu sou, aleluia, vai te usar. Escuta isso aqui, aleluia. Eu vou concluir. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Davi que desce até o gigante e é afrontado. Um menino está olhando para o exterior. Era um menino, mas cheio de coragem e ousadia. Cheio de coragem e ousadia. Lembra do momento da escolha? Quando o profeta olhou para os irmãos dele? O primeiro, isso aí tem jeito de rei. Esse aí tem elegância de rei. Ele se veste como, até o andar desse homem é como rei, aleluia. Manda passar, Saul. Manda passar, manda passar. Esse aí não é rei, manda passar, Samuel. Mas Senhor, nossa, eu estou olhando para a coragem que tem no coração, aleluia. Eu vou buscar um pequenininho que está lá por trás da malhada. Senhor, eu vou buscar um pequeno, um menor. Ele não tem aparência, ele não tem estrutura, ele não tem porta. Oh, Jesus, aleluia. Ele não tem estrutura, não, mas ele tem coragem, aleluia. Ah, a coragem que ele tem é o suficiente, e é só o que eu preciso. O resto eu vou acrescentando, aleluia. Escuta isso aqui essa noite, aleluia. A mesma coragem que Deus usou lá no passado, Jesus está usando agora no meio dos discípulos, aleluia. Mas o problema, sabe o que é? É que no meio da dificuldade, não ora para Deus pedindo paciência, porque Ele não vai te dar, Ele vai te dar situação para você ter paciência. Não olha para Deus pedindo coragem, porque Ele vai te dar situação para você enfrentar e criar coragem. Está pensando que é moleza? Jesus, eu vou falar. Meu filho, existe um ditado no mundo secular em que vivemos que a vida é igual a rapadura, é doce, mas não é mole. É estreito. É para quem tem coragem. Quem não tiver coragem vai ficar lá na praia. Vai ficar na praia. Ou dentro do barco. Tem alguém dentro do barco dizendo assim: ó, o Pedro que não servia. Se for o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor aí. Venha, Pedro. Venha, Pedro. Eu fico imaginando alguém segurando na roupa de Pedro assim: Pedro, não vai não, é um fantasma. Pedro, isso aqui é miragem. O medo está deixando a gente atemorizado. Não, é Jesus, eu vou. Aleluia. É o único dentro da Bíblia. Estudiosos vão dizer que foram 2 ou 3 passos, mas se tivesse sido só um, ele andou, aleluia. Coragem fez com que ele andasse. Só para você entender essa noite, Pedro não olhou para cá, não olhou para quem estava dentro do barco, não olhou para cá, ele olhou para Jesus. A partir do momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, Pedro afundou, aleluia. Olha para esse cara que está do teu lado e pergunta para ele: você tem coragem? Agora pergunta para ele: está olhando para onde? Está olhando para a dificuldade ou você está olhando para Jesus? Estão olhando para a dificuldade ou vocês estão olhando para Jesus? Aleluia. Queria tanto ser batizado, aleluia. Está olhando para a dificuldade porque a língua é enrolada ou vocês estão olhando para Jesus? Jesus, amor. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando Jesus diz assim: se eles pararem de olhar só um instante para o problema, eu mostro a solução, aleluia. O mais lindo é isso aqui, aleluia. O mais lindo é isso aqui, aleluia. Pedro anda, ele vai afundar, vai, aleluia. Vai pedir socorro, vai. Mas foi a partir do momento em que ele deixou de olhar para Jesus, aleluia. Foi a partir desse momento. Escute, e deixa eu concluir essa noite. Aleluia. Você pode hoje, você pode decidir permanecer na mesma posição. Aleluia. E simplesmente ficar lá na praia esperando os discípulos voltarem com Jesus. Mas você pode hoje dizer: Jesus, não deixa esse barco sair daqui sem mim, não. Porque eu sei que o vento vai bater nele, as águas vão tentar afundar, mas eu quero estar dentro dele, aleluia. Jesus, não deixa esse barco partir daqui sem que eu esteja dentro dele, não. Aí Jesus vai perguntar: você tem coragem mesmo? Porque lá dentro do mar eu vou pedir para você andar nas águas. Você anda, aleluia. Cuidado com o que você vai responder, aleluia. Responda para dentro de você. E aí? Quando a situação acontecer, você vai ter coragem mesmo? Se você não tinha, eu vou profetizar na tua vida coragem dobrada. Eu vou profetizar na tua vida coragem dobrada. Aleluia. Dobrada, mas é dobrada mesmo, aleluia. Para você entrar mar adentro. Se precisar descer do barco, descer, aleluia. Mas só vai viver o novo de Deus quem tiver coragem suficiente para viver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus essa noite por tudo que Ele tem feito.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por essa riquíssima oportunidade. Fique com essa palavra, medite nela. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça disso aqui. Tenha coragem, porque Deus chamou os corajosos. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o mundo é dele, mas ele empresta aos corajosos. Então, a decisão é sua. Amém? Eu sou grato a Deus por tudo em nome de Jesus. Recebe o servo do Senhor que vai dar continuidade em nome de Jesus.